received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou seu co-apresentador, João Santos. E esse é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje, a Esquina das Ideias recebe o economista Tomás Fujiwara. Tomás é graduado e mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP e PhD em Economia pela University of British Columbia, no Canadá. Tomás é pesquisador associado do National Bureau of Economic Research e atualmente é Associate Professor de Economia e diretor da Brazil Lab, ambos na Universidade de Princeton. Sua pesquisa é focada em economia política, com foco em países em desenvolvimento e representação política. Seja bem-vindo, Tomás, é um prazer ter aqui você no programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar e muito obrigado pelo ouvinte, né? Por estar ouvindo. Então, Tomás, a gente faz a nossa entrevista aqui. Primeira sessão a gente vai conversar um pouco sobre sua trajetória, depois um pouco sobre a sua área de estudos e mais ao final sobre as suas pesquisas mais recentes, né? Começando sobre essa trajetória, olhando a sua carreira, eu vi que ela é toda focada em economia, mas eu pessoalmente conheci o seu trabalho em ciência política, né? Eu usei um artigo seu de 2011 sobre eleições dos municípios na ciência política. E eu levei até um susto dos meninos quando a gente comentou que a gente ia fazer entrevista com vocês. O economista, o Tomás Fujiwara é o economista, para mim ele é cientista político, né? E eu percebi que a sua trajetória também é bastante permeada entre as duas áreas, né? Gostaria de saber um pouco de você, como foi tanto seu início e opção pela economia, e depois como surgiu essa interlocução com a ciência política. Sim, então eu fiz graduação em economia, né? É sempre difícil, né? Tem que lembrar porque eu tomei aquela decisão, né? Quando você tinha 17 anos, né? Tem que escolher o vestibular. Acho que na época eu não pensava que eu seria um acadêmico, que eu seria pesquisador ou professor, né, eu decidi estudar economia, parecia uma graduação que faria sentido, né, de possibilidade de emprego depois. Eu sempre tive algum interesse em história, geografia, então você fala, se você tem interesse em história e geografia, faz uma ciência social. E eu acho que, na verdade, na época eu nem sabia assim, que ciência política era uma disciplina, assim, que, né, como no Brasil, principalmente em 2000, em 99, quando eu estava tomando essa decisão, não existia curso de graduação em ciência política, né? Existia ciências sociais, que, sabe, ainda hoje é assim, né? Então, nem era uma coisa que, não, fiz faculdade de economia, quando terminei pensei, faz sentido fazer um mestrado em economia, ainda não pensava muito se ia ser acadêmico, se ia ser pesquisador, se ia ser professor. Acho que fazia sentido meio que até com uma progressão profissional. Para trabalhar em banco, em consultoria, fazer um trabalho mais técnico, é útil ter um mestrado. Então, eu fiz o mestrado na USP. Acho que foi no mestrado da USP que eu tive a primeira exposição, assim, que eu fiquei sabendo que existia economia política, né? Que economistas estudavam política, que existia isso. Né? Na graduação, eu nunca tinha visto muito disso. E do mestrado, eu pensei em fazer o doutorado, assim, né? E quem sabe até eu fiz doutorado pelos motivos que você não deveria fazer doutorado. Um pouco você não sabe o que fazer da vida, falar, se eu fosse fazer doutorado, morar no exterior, fazer uma coisa diferente. O que, quem sabe, não é recomendável. Você tem que ter certeza que você quer embarcar numa coisa dessa, né? E foi no doutorado que eu tive um pouco mais de exposição a isso. Aqui existe economia política, economistas estudam, né, a política. E quando eu descobri isso, na minha cabeça sempre fez sentido, assim, né? Eu sempre pensei, como é que você pode falar do problema econômico, de política econômica, sem pensar na questão política, né? Tudo está sempre conectado, assim, né? E eu acho que eu vim dessa área porque quando estava no doutorado, estava interessado no desenvolvimento econômico, no development economics, né? Que inclusive o Francisco Costa falou disso, né? Acho que no primeiro. E essa é uma área que sempre, dentro da economia, é uma área que está sempre aberta para a questão política, assim. E acho que por um motivo que é bem claro, né? É famoso aquele ditado, não sei, um ditado, uma máxima, que os países em desenvolvimento eles não têm problemas econômicos, eles têm problemas políticos, né? O que está errado com a educação no Brasil ou com o sistema de saúde na Nigéria, provavelmente é uma questão mais política do que econômica. Então acho que eles sempre se entende isso, e daí que eu fui, né, entrando nessa área e ficando mais interessado. Mas foi uma coisa assim que foi aprendendo.
Bom, Tomás, e quando você percebeu, ao longo de todo esse período, que você chegou no momento, olhou para si mesmo e falou, bom, acho que agora eu sou um acadêmico, tô nesse caminho para ser um acadêmico, né? Porque, pelo que você falou, você foi meio que levando, sem saber exatamente se você realmente seria um acadêmico, né? Quando você chegou e pensou, eu vou ser um acadêmico? Olha, acho que eu percebi que eu era acadêmico quando me ofereceram um emprego para ser professor, né? Você quer ser professor? Ok, então essa é uma profissão, vou tentar essa, né? Eu acho que quando você está no doutorado, né, você percebe que, né, os seus colegas mais velhos estão se formando e, né, tem carreiras que eles seguem, né? Alguns viram professores, alguns viram pesquisadores de instituto, alguns vão trabalhar no setor privado, alguns trabalhar no governo, né? E eu sempre tive, né, assim, fazer a melhor pesquisa que eu posso fazer para minha tese, né, e tentar o mercado acadêmico, ver o que acontece, e eu vou pensando, né, no que faz sentido, né, fazer. Até porque você não tem tantas escolhas, assim, o mercado, né, em todos os setores é competitivo, às vezes você termina e, né, a profissão, o que te oferecem é isso, né. Acho que mesmo no começo da minha carreira professor, eu pensei, isso, quem sabe eu posso até mudar, fazer outra coisa, né? De certo modo tem um fluxo, é mais comum você ver um professor sair da academia e ir trabalhar no setor privado do que o contrário, né? Então faz sentido tentar uma coisa antes de tentar outra. E à medida que fui fazendo e eu fui gostando do trabalho que eu faço e continuo fazendo isso. Acho que nunca foi super claro na minha cabeça. Uhum. O que eu acho que não é muito representativo. Acho que a maioria das outras pessoas, não, elas têm, claro, esse objetivo, ou elas têm mais certeza do que elas querem do que eu tinha. Eu acho que também, hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à informação. Assim, mesmo. Quando eu estava, né, começando doutorado, no Brasil, pensando em aplicar, obviamente não existia internet, existia informação, mas acho que existia um fluxo um pouco menor de informação. Hoje em dia, acho que com rede social, internet, fóruns, acho que a pessoa que está aplicando fazer um doutorado no exterior agora em economia, pelo menos, acho que ela tem uma ideia muito boa do que é academia nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, do que eu tinha em 2006, certo? Mas... Tá bom. Agora, falando um pouco mais sobre a sua área de estudo, sua área principal de atuação é a economia política. Você poderia nos definir o que é propriamente economia política, em termos de objeto de análise e método? E qual a diferença entre a visão da economia para pensar em questões políticas? Tá, deixa eu responder em várias partes. Primeiro, o nome economia política isso confunde um pouco as pessoas porque ela significou coisas diferentes em tempos diferentes, certo? Então, existe a palavra economia política que se refere a coisas do século XIX, né? Tipo, o Capital do Marx chamou Capital uma crítica à economia política. Então, naquela época existia esse nome, economia política, e eu acho que o nome existia porque na época, né, para essas pessoas como Karl Marx e os contemporâneos dele, eles tinham claro na cabeça dela que para entender o sistema econômico, você tem que entender o sistema político, eles são conectados, né, e você tem que entender isso. Acho que com o tempo a economia foi se focando cada vez mais nas coisas, pensando menos e menos em política, pensando mais em mercados e preços e quantidades, coisas assim, certo? Mas né, os economistas nunca pararam totalmente de pensar, né, nas questões políticas, sempre existiu, né, um campo como escolha social, outro campo chamado public choice sempre existiu. E de uns tempos mais recentes, assim, digamos, 1980 para cá, houve um ressurgimento, sabe, ressurgimento não é a melhor palavra, né, mas o nível de interesse dos economistas em política que sempre existiu foi crescendo e foi criando esse campo que se refere agora como economia política, ou political economy, né, em inglês. Então acho que isso é o que quando eu trabalho em economia política, political economy, acho que é mais nesse campo. Eu diria que, em termos da ideia, o objeto de estudo, ele estuda a interação entre os processos políticos e os processos econômicos. Então, na verdade, o objeto é extremamente diverso, extremamente amplo, né? Várias questões, por exemplo, por que uns países distribuem mais renda do que os outros, certo? Por que alguns países declaram guerra contra os outros? O que faz um lobista? Por que uma pessoa decide votar ou não votar, certo? Por que uma pessoa decide votar quando o voto não é obrigatório? Coisas assim. Tudo isso são, né, questões da economia política, certo? Ele estuda
quantidade grande de coisas. Em outro aspecto, você perguntou do método. O método da economia política também é extremamente amplo, diverso. Assim, eu diria isso. Existe uma tendência na economia, dos subcampos da economia começarem a focar numa metodologia, né, mais específica. A economia política ela é bem ampla, né? Tipo assim, quando eu vou numa conferência de outros economistas políticos, tem gente que faz todo tipo de trabalho. Tem gente que faz um modelo puramente teórico, né? Um modelo matemático de como funciona, né? Por exemplo, por que um país entra em guerra com outro. E a gente faz experimentos no laboratório chama os estudantes num ambiente controlado, faz um experimento de laboratório com eles. Tem gente que faz um experimento de campo na Índia, na África, né, em outros países do mundo. Tem gente que usa dados, sei, de o que um lobista americano faz. Então, é extremamente amplo. Assim, acho que se você pegar todos os métodos que economistas usam, eles estão todos representados na economia política, né, para estudar uma quantidade ampla de coisas. E a sua última pergunta, que é a mais difícil de responder para mim, é exatamente qual é a diferença, né, entre a economia política e a ciência política, né, onde um acaba. Isso é uma pergunta que eu não sei muito bem responder. Assim, tem coisa. Existe bastante comunicação hoje em dia entre os cientistas políticos e economistas dessa área, né? Tem uma comunicação boa, certo? E é difícil desenhar as fronteiras, assim, onde termina um e começa o outro. Assim, é difícil eu dizer. E é difícil até no ponto, às vezes, assim, eu tenho um projeto de pesquisa que às vezes eu olho e tenho que conversar com meus coautores. Faz sentido a gente publicar isso numa revista de ciência política e numa revista de economia, assim, a gente nem é claro, né? Então, realmente é difícil de dizer. Acho que um jeito de pensar no assunto é você pensar assim, o conhecimento, a pesquisa, ela não tem essa fronteira, certo? Né? Existe coisas a serem estudadas, existe fenômenos no mundo que a gente precisa entender. É óbvio que o que afeta o econômico afeta o político, o que afeta o político afeta o econômico, as duas coisas estão super ligadas. E a questão assim, onde termina e começa não é muito claro. Eu acho que não existe essa diferenciação no conhecimento, mas quem produz a pesquisa são os pesquisadores, e os pesquisadores eles têm suas áreas, certo? A pessoa está fazendo doutorado em ciência política, outra pessoa é professor de economia, então eles têm que produzir, publicar e satisfazer os pares e os orientadores, etc., da área deles. Então tem uma certa separação, mas é uma separação mais, acho que esse aspecto de divisões que existem na academia que no mundo ideal não precisariam existir, certo? As pessoas estudariam o que elas estudariam. E tem um pouco de diferença entre o métodos que os economistas usam, os métodos que os cientistas políticos usam, mas eu focaria que existe muito sobreposição, muito overlap, certo? Né? É claro que você fala, tem umas coisas que é muito mais comum você ver cientista político fazendo, algumas coisas que é muito mais comum você ver o economista político fazendo, mas existe bastante sobreposição, existe bastante comunicação, assim, que acho que é uma coisa positiva, né? São campos diferentes conversando entre si. Bom, falando historicamente, a economia política também evoluiu bastante, né? Você mesmo falou que a economia política lá atrás estava Adam Smith, Malthus, Marx, e tinha um aspecto diferente. Embora o objeto de estudo pudesse ser parecido, e eu nem digo igual, o método era bem diferente. Como você diria que o método da economia política evoluiu com o tempo? Quando que tu se tornou mais empírico? Como que foi esse processo? Ou se não se ainda é muito teórico daquele jeito, né? Teve economia política dessa do século XIX ali, né? Do Adam Smith e do Karl Marx, certo? Eu diria que à medida, mais ou menos na metade do século XX, a economia foi ficando mais matemática, né? A teoria econômica foi usando mais e mais matemática, e então aí começou um trabalho na economia política que funciona nesse sentido. Um exemplo, não sei se o ouvinte conhece, o teorema, né, de possibilidade do Arrow é uma questão política. Assim, as pessoas têm várias preferências, muitas pessoas têm várias preferências, é possível agregar essas preferências de um jeito que satisfaz certos condições que fazem sentido. Existe uma prova matemática que é impossível fazer isso, certo? Isso por exemplo, uma questão política, certo? Teve isso. Eu diria que a partir dos anos 80, teve uma série de economistas que começaram a estudar questões políticas, principalmente no que se diz, onde a política overlap tem uma sobreposição com a macroeconomia, assim, porque alguns governos fazem mais dívida, menos dívida, porque é difícil controlar a inflação, certo? Uma vez você pensa, o político tem o incentivo de controlar a inflação, etc., usando os modelos teóricos matemáticos, certo?
E eu diria assim, a partir dos anos 90, anos 2000, houve um crescimento de ser mais e mais empírico, que eu acho que foi também, como as outras coisas que eu dei exemplo, acompanhando o resto da economia. Acho que a economia foi ficando mais empírica, né? A economia como um todo, não só a economia política, a economia do trabalho, a macroeconomia, o desenvolvimento econômico, a partir dos anos 90, os anos 2000, e a economia política foi também nessa, né, é uma questão de mais disponibilidade de dados, as pessoas, né, foram se interessando mais por trabalho empírico, e hoje em dia acho que é um campo, particularmente o trabalho empírico, pessoas trabalhando com dados, analisando dados e né, testando as teorias com dados do mundo real. Certo. Dando tempo sobre economia política, você poderia citar para a gente algumas das suas principais referências no campo atualmente? É difícil, eu sempre fico um pouco de medo de falar nomes, porque você, fulaniza um pouco, e dois, você fala o nome, depois sempre vou me arrepender de não ter falado outro nome que era, né, importante. Você podia falar o que você costuma utilizar, assim, suas referências que vai traçando a sua carreira, assim, né? Uma coisa que você está sempre em diálogo, que você tem em mente, algo do tipo, assim. Sim. Tem um grupo que estavam, né, que digamos, são os nomes que a gente associa com esse crescimento da economia política a partir dos anos 80 e 90, né? O Alberto Alesina, que infelizmente faleceu recentemente, o Thorsten Persson, o Guido Tabellini, o Tim Berners, são essas pessoas que estavam que participaram desse ressurgimento, assim, ou que também um número muito maior de pessoas participam desse ressurgimento, mas são os nomes, né, que as pessoas associam um pouco com essa área. O Daron Acemoglu e o James Robinson, que são dois economistas que acho que eles foram instrumentais em também popularizar o campo, treinar uma quantidade grande de alunos que estudaram isso. E também manter esse diálogo, né, entre economia e ciência política, que são esses são, digamos assim, os grandes nomes, assim, pessoal um pouco mais senior, um pouco mais velho, que a gente associa com isso. E também teve, acho que, na área do estudando política dos países mais pobres, né, dos países em desenvolvimento, teve esse boom do desenvolvimento econômico, né, enquanto área de pesquisa, né, na academia americana e europeia, que é associado com digamos, os 3 nomes que ganharam o prêmio Nobel um ano atrás, né? O Michael Kramer, Esther Duflo, o Abhijit Banerjee. Uma coisa assim, essas pessoas, a gente associa eles com o desenvolvimento econômico, mas a pesquisa deles sempre teve esse aspecto político, né? Então, um exemplo só, a Esther Duflo tem um paper sobre, uma série de papers sobre, né, as reservas para... Quando o governo federal da Índia falou, não, em algumas vilas é obrigado que a prefeita, né, da vila seja uma mulher e não um homem, sabe? Então, o que é uma questão de economia política. Então, tá ali, né, as pessoas que a gente associa com terem renovado o desenvolvimento econômico enquanto área de pesquisa, também sempre estiveram interessadas, sempre incluíram, né, a economia política como parte importante. Então, acho que esses são os nomes, assim, famosos, assim, que, por falta de uma palavra melhor, que a gente associa um pouco com essa área, né? Mas insistir assim, que é um campo bem grande, que inclui várias pessoas e vários métodos também, acima de tudo. Assim. Então, tem uma representação muito boa de vários campos, assim, nessa área. Bom, Tomás, sem entrar ainda especificamente nas questões do seu artigo, a gente já pode adiantar aqui que você produziu um artigo em que participou da elaboração, organização e, posteriormente, a análise de um grande experimento randomizado, né? Eu diria que o mundo ideal para os economistas seria um mundo que todas as questões sociais tivessem experimentos randomizados para serem analisados, né? Mas, infelizmente, o mundo não é assim. E quando a gente elabora esses experimentos, né, dessa forma, a gente interfere no mundo dessa forma, né, randomizada, aleatória, isso, além de levantar altos custos, também levanta dilemas morais, certo? Por conta de não alocar, talvez, os recursos da melhor maneira, mas de uma maneira aleatória, para que o problema possa ser analisado. Como é que você vê essa questão? Como é que os economistas analisam esses experimentos aleatórios? E é fácil conseguir o apoio da sociedade civil para esse fim? Existe algum tipo de resistência? E no campo da economia política, né, em que os interesses são tão mais específicos, né, é mais difícil ainda realizar isso? Ou você diria que não? Deixa eu começar aqui com a questão do dilema moral. Acho, na verdade, tem
Deixa eu separar, acho que tem 4 questões morais assim, que a gente pode pensar. Certo? A primeira é o experimento, né? O experimento envolve, né, o experimentador vai lá e tá mexendo na vida dos experimentados, certo? Então, a primeira questão é: existe alguma questão de coerção, assim, ou tipo, alguém está sendo forçado a fazer alguma coisa que, né, que ela não queria fazer, alguém, você está tirando alguma coisa, assim, né? Existe alguém que está participando do experimento que a vida dela vai estar pior porque ela entrou nessa questão do experimento, certo? E a gente, enquanto pensador, a gente sempre tenta evitar que isso aconteça, e existe todo um sistema, né, de revisão, o Internal Review Board, um sistema de ética das universidades para evitar esse tipo de coisa. O sistema não é perfeito, pode achar, acho que deve, não vou dizer que nunca acontece um caso que isso acontece, e quando eu digo coerção, eu digo pensar numa questão bem ampla. Isso. Você pode pensar, é óbvio que ninguém vai descer num país mais pobre e obrigar as pessoas a fazer coisas que elas não querem fazer. Mas às vezes também tem uma questão, tipo, o pesquisador é parceiro de um financiador grande. Tipo assim, um pesquisador se junta com o governo americano ou o Banco Mundial que pode ou não financiar algo. Vocês falam, eu quero que vocês façam isso. Se as pessoas pensam, se a gente não falar sim para esse pesquisador, eles vão tirar o nosso dinheiro, né? A gente vai deixar de receber o financiamento. Isso seria coerção também, mas a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça. Existe um sistema para evitar isso. Você tem essa questão um pouco moral. Tem outra questão moral é essa: alguém realmente vai estar sofrendo um dano, certo? A gente não vai alocar coisas que fazem mal para as pessoas, o que a gente acha que pode fazer mal para as pessoas. Acho que cabe nessa. Tem um pouco o tema moral, que eu acho que é o que você perguntou, é isso. É quando você aloca uma coisa randomizada, né, é um processo que escolhe quem recebe o quê, certo? Então, não poderia ter sido feito de outro jeito que seria mais justo, menos justo, certo? Essa é uma questão complicada. Acho que na maioria dos experimentos o que acontece é o que está sendo distribuído é algo escasso, certo? Você não teria como dar aquilo para todo mundo, dado as restrições orçamentárias que existem na realidade, certo? E não existe um sistema super óbvio de quem deveria receber o quê, assim, certo? Se existisse, essas pessoas deveriam evitar, certo? Ou você realmente tem uma dúvida sobre se o negócio, se o produto que está sendo alocado é benéfico ou não, certo? Tipo, a gente não sabe se realmente é melhor receber o controle versus o tratamento, a gente vai descobrir, esse é o ponto de fazer o experimento, né? É isso que acontece. Essa é uma questão um pouco complicado, acho que na economia política é menos, mas você pode pensar uma coisa tipo na área da saúde, né? A gente vai dar um remédio que que possivelmente pode te proteger contra a malária, e outras pessoas vão ter que receber o placebo. O ponto é que a gente não sabe se o remédio funciona ou não, então o pesquisador se sente no direito de fazer essa alocação. A questão é sempre complicado. Uma coisa também que, se dentro do experimento aleatório, você pode sempre tentar encaixar essas questões, certo? Por exemplo, assim, se as pessoas estão num grupo de risco que a gente realmente acha que deveriam receber o remédio, eles recebem com certeza. As pessoas que estão num outro grupo, a gente decide se vai ser aleatório ou não, etc. Tem uma área. E na área da economia política tem um último dilema, que é quando você está tratando com eleitores e candidatos, existe a possibilidade do pesquisador estar afetando o resultado de uma eleição, né? O pesquisador é sempre o agente externo, um outsider. Você pode estar afetando ou não. Essa é outra pergunta também complicada. Existe um sistema todo para levar isso a sério, certo? Seja pelo alguns grupos que financiam pesquisa nessa área, seja por universidades, seja até o governo americano, nos casos onde o governo americano se envolve, que é um outro sistema de ética para pensar nisso, né? Essa pesquisa tem o potencial de afetar o resultado de uma eleição ou não, tem o potencial de interferir no processo democrático ou não. Na prática é raro, porque a maioria dos experimentos eles são pequenos em relação à eleição como um todo, certo? Você faz um experimento que afeta, sei lá, 500 eleitores ou 1.000 eleitores, e numa eleição onde as margens de vitória vão ser muito maior do que isso, certo? Mas existe essa questão, certo? Mas existem posições diferentes de diferentes pesquisadores. A gente fala, não, acho que o objetivo é afetar os resultados do mundo real. Se eu quero fazer um experimento onde eu vou dar para uma parcela da população informação sobre que candidato é corrupto ou não, e não vou dar essa informação para outra para ver qual é o resultado. O objetivo é realmente que as pessoas usem a informação que elas recebam ou não, certo? Se eu não estou
ativamente, enquanto pesquisador, retirando, né, das pessoas a possibilidade de aprender sobre o sistema político, se eu estou só adicionando mais informação, né, em princípio, na visão de algumas pessoas, isso não seria um problema. Né? A última coisa que você perguntou sobre a participação. Eu acho que todos esses experimentos de campos aleatórios é uma combinação de existem pesquisadores interessados em aprender uma pergunta, a resposta a uma pergunta, e existem os parceiros no campo que também estão interessados na mesma pergunta. Então é uma junção, né, das pessoas querendo saber qual é a resposta, né, do que funciona ou não. Então a prática de fazer acontecer um experimento desses é o pesquisador conseguir encontrar, né, o parceiro no field, o parceiro no campo que está interessado, né, em participar. E eu diria que quando acontece é isso, é que ambos os casos estavam então interessados em aprender, né, e estão interessados em experimentar. E eu acho que na política tem muito disso, certo? Os partidos, os candidatos, as ONGs, a sociedade civil, eles querem aprender o que funciona melhor para eles, eles têm, né, diferentes campanhas que eles querem fazer, eles querem saber qual funciona de um jeito ou de outro, certo? Então é meio que natural que aconteçam as parcerias, assim, né? Obviamente, alguns experimentos que a gente gostaria de poder fazer, não é difícil, né? A sociedade civil não estaria tão interessada, certo, em fazer, mas eu não acho que seja tão diferente da área da saúde, educação, etc. Certo? Tá ótimo. Então, vamos continuar seguindo para a sessão onde a gente vai discutir especificamente alguns dos seus artigos, né? Sim. Eu vou começar discutindo sobre o texto de 2015 que você publicou, que se chama Voting Technology, Political Responsiveness and Infant Health Evidence from Brazil. Eu achei muito interessante você estar tratando da urna eletrônica nesse artigo, né, que hoje em dia, por vezes, a gente vê na mídia sendo tratada de forma equivocada, mas aqui no seu texto você está nem tratando de segurança, que é a onda do momento falar sobre, mas é sobre o quão foi benéfico a introdução da urna eletrônica para a ampliação do direito ao voto no Brasil, quanto também da repercussão dessa ampliação de ingresso de pessoas que tinham dificuldade anteriormente de acessar o voto e qual a urna foi facilitada, na resposta disso em políticas públicas, né? Você podia comentar um pouco para a gente, primeiramente, sobre o processo de ampliação da participação política com a urna? Sim, acho que isso é uma coisa que até no Brasil não se fala mais tanto. Deixa eu começar a voltar um pouco no tempo, certo? Até 94, todo mundo no Brasil votava em urna de papel, certo? Não existia urna eletrônica, né? O problema, assim, né, digamos, com a urna de papel é que ela, né, requer que a pessoa saiba ler e escrever, certo? Exige um certo, né, grau de alfabetização para usar ela. E à época, né, no começo dos anos 90, quase um quarto dos brasileiros eram analfabetos, certo? No censo, eles ou elas respondem que elas têm dificuldade para escrever um bilhete simples. E acho que, né, para os ouvintes que provavelmente nem lembram o que era a urna de papel, porque, né, faz tempo que a gente tem a urna eletrônica, digamos, não quero falar para problema, mas uma questão no Brasil é que para algumas eleições, por exemplo, governador, presidente, tem uma quantidade limitada de candidatos, tem 5, 10, 12, 15 candidatos, então você lista todos eles e fala, checa, né, se você quer votar no Bolsonaro, checa o quadrado do Bolsonaro, se quer votar no Ciro Gomes, checa o quadradinho do Ciro Gomes. Para outras eleições, tem centenas ou milhares de candidatos. Por exemplo, assim, quantas pessoas são candidatos a deputado estadual em São Paulo? Né? Na eleição que eu estou estudando no paper, que é 1998, acho que são 1.200 candidatos. Tem 1.200 candidatos a deputado estadual no estado de São Paulo. Nossa. Obviamente, você não pode listar 1.200 numa cédula, certo? E pedir para o pessoal, né, procurar o nome. Então, o que eles faziam com a cédula? Falavam, escreve o número do candidato. Né? Você quer acreditar naquele candidato do PT? Então, é 13123, é o número dele. Você tem que escrever 13123, ou você tem que escrever lá, né, o nome do candidato. E daí você vê que, cria pode criar uma certa dificuldade para as pessoas usarem, certo? O que eu estudo no artigo é a introdução da urna eletrônica e, assim, o que os resultados sugerem, a conclusão que eu tiro ali dos resultados é que a urna eletrônica, na verdade, é bem mais fácil para as pessoas que têm, né, analfabetas ou semi-analfabetas utilizarem. E tem múltiplos fatores quando você pensa, assim, o que é a diferença entre a urna eletrônica e de papel, certo? A urna eletrônica, ela usa imagem, certo? Você digita o número do seu candidato, aparece a foto do seu candidato ou da sua candidata, daí você confirma ou não confirma, certo?
Ela usa imagem enquanto, certo, o papel não tinha como usar imagem. Outra coisa é que assim, a urna ela dá um feedback negativo positivo do que você está fazendo, certo? Se você chegar no eletrônico e digitar o número de um candidato que não existe, certo? Vai falar número errado e não vai aparecer a foto. Então, mesmo se você não sabe ler e escrever, você vai perceber que alguma coisa não está funcionando ali, daí você pode corrigir e voltar. Se você escrever uma coisa que não faz sentido na urna, na cédula de papel, a cédula não vai te falar se está escrevendo, né, um número que não existe. A urna também, ela guia você pelo processo, né? Fala, vamos votar para deputado estadual, vamos votar para governador, vamos votar para deputado federal, vamos votar para senador, vamos votar para presidente. E só termina quando apita depois do presidente, né? A urna de papel tem... A cédula de papel não tem como fazer isso, certo? Se você esquecer de votar para deputado estadual, porque você estava pensando no seu voto para presidente, não vai dizer, certo? E isso é uma curiosidade, quando estudei mais esses assuntos sobre erros que as pessoas fazem, isso tem até um nome na arquitetura de como as pessoas fazem máquinas, etc., que chama post-completion, né? O erro de pós-completar. Né? E o exemplo que eles sempre dão é quando você vai no caixa eletrônico, o seu cartão sai antes do dinheiro, certo? Eles falam assim, porque se fosse o contrário, as pessoas iam esquecer o cartão. Ninguém vai esquecer o dinheiro, as pessoas vão esquecer o cartão. Por quê? Porque o dinheiro é o que está na sua cabeça. Assim, você foi no caixa eletrônico pegar o dinheiro, certo? Então, outra coisa, tipo assim, a máquina de Xerox, as pessoas sempre esquecem o original, ninguém esquece a cópia, entendeu? Verdade. Porque assim, a sua mente está focada no objetivo do que você foi fazer, tirar a cópia, tirar o dinheiro, daí você esquece outra coisa, certo? Você completou a tarefa na hora que você pegou o dinheiro, entendeu? Se você pensar na urna, assim, se as pessoas estão focadas no voto para presidente, entendeu? Tipo assim, votei para presidente, governador, votei para senador, daí você esquece de votar para deputado estadual. A urna não deixa você fazer isso, certo? Você só sai de lá quando ela apita depois do voto para presidente. Então tem vários aspectos que é difícil saber qual é qual, que mas deixa a urna mais fácil votar. E o resultado que eu acho no paper é que quando as cédulas de papel tinham muitos votos brancos e nulos. Né? No caso de eleição para deputado estadual, era quase 20% ou 25%, né, na eleição de 98%. Dos votos na cédula de papel eram brancos e nulos, o que quer dizer, ou a pessoa deixou em branco, a pessoa escreveu o número errado, ela escreveu um nome que... Ela pôs o número do candidato a deputado estadual na cédula do federal, uma coisa assim. E esse número cai bastante quando as pessoas estão usando a urna eletrônica, né? Cai quase para 10 pontos percentuais. E se 10 pontos percentuais você pensar o que quer dizer é 1 em cada 10 brasileiros que estava indo votar na urna de cédula de papel, o voto deles não estava sendo contado porque era branco ou nulo, provavelmente por causa de um erro de operação na hora de usar a coisa. E a hora que se troca para a urna eletrônica, o voto dele começa a ser contado, né? O dele ou dela, né? Começa a ser contado. Então é como se você tivesse, né, começado a contar o voto de, né, 1 em cada 10 brasileiros só porque você trocou de cédula de papel para a urna eletrônica. Sim. E no seu artigo você amplia isso para repercussão sobre políticas públicas, né? Sim, Como que você faz essa ligação? Então, a ideia, então, aqui é você... Digamos, o artigo tem uma primeira parte que é, né, essa parte que eu expliquei. E depois a segunda parte, assim, pensa... Se nas eleições... O artigo é focado nas eleições para deputado estadual, né? Se agora, né, 1 em cada 10, o voto de 1 em cada 10 eleitores começou a contar, né, começou a ser usado para, né, definir quem vai ser eleito ou não com a introdução da urna eletrônica, como isso vai afetar as políticas públicas, né, que vão. Então, e o que você pensa, você pode pensar no que a urna eletrônica está fazendo, é a mesma coisa como se, né, você tivesse deixado votar um grupo de pessoas que não está votando, um enfranchisement, né? Uma expansão de quem é o eleitorado. De quem são esses votos novos que estão sendo contados? Né? Eles são das pessoas que são provavelmente analfabetas, que têm menos educação e são mais pobres, certo? Então a questão que eu penso no artigo o que essas pessoas mais pobres, menos educadas, gostariam, né, que os políticos fizessem em contrapartida com as pessoas mais educadas, mais ricas, que não estavam fazendo esses erros, né, na cédula de papel, certo? E você pode pensar, tem várias coisas. Pensam, quem sabe elas gostariam de ter mais redistribuição, certo? Que o imposto de renda fosse mais alto e o Bolsa Família fosse maior, ou quem sabe elas gostariam que tivesse mais dinheiro na educação pública, dado que não, os filhos delas estudam na escola pública, os filhos das pessoas mais ricas
tendem a estudar em escolas privadas, etc. E o que acaba sendo o foco do paper é essas pessoas mais pobres, elas gostariam que os estados, né, que os deputados estaduais delas puxassem, né, fizessem uma força para o governo estaduais gastarem mais em saúde, né? E o argumento no paper é que a saúde, na verdade, é o candidato que mais faz sentido. Porque dessas outras políticas que eu falei, né, com educação, o posto de renda, são coisas que acontecem no governo federal, governo municipal, que não é o que eu estou estudando tanto no artigo, né? Tem um experimento natural assim, que a gente está explorando ali, que é bem focado no governos estaduais. E daí é um pouco a peculiaridade do sistema de saúde brasileiro, né? Tem o SUS, tem um sistema que é de graça para todo mundo, e tem um sistema privado, e isso cria uma racha aqui, né, entre o que as pessoas mais ricas querem que o governo gaste e o que as pessoas mais pobres querem que o governo gaste. Se você, uma vez que a pessoa está pagando plano de saúde privado, certo? A quantidade de dinheiro que é gasta no SUS não é tão mais importante para ela, certo? Né? Afinal, tipo, se ela ficar doente, ela vai no hospital privado, ela vai no médico privado dela, certo? Então, você pensa assim, o que as pessoas mais pobres gostariam, né, é que os governos, né, gastassem mais, certo, em saúde, certo? Tem bastante evidência descritiva com base em pesquisa, assim, né, que nos pergunta para os eleitores qual é o principal problema do Brasil, o que você acha que os governadores deveriam dar mais atenção, que saúde é uma coisa importante. Então, você faz sentido do ponto de vista teórico isso, né? Quando o voto das pessoas mais pobres começa a contar mais, os políticos deveriam sentir pressão para gastar mais em saúde. Ou, uma vez que os votos das pessoas mais pobres começam a contar, né, elas vão eleger mais políticos que querem gastar em saúde, né, em detrimento dos políticos que não querem gastar em saúde. E é isso que a gente encontra no paper, que os gastos dos governos estaduais em saúde aumenta, né, de uma maneira que segue, né, a introdução da urna eletrônica, certo? E não só isso, no paper a gente faz que esses gastos, uma vez que o governo está gastando mais em saúde, isso tem um efeito no acesso aos serviços públicos de saúde, né? A gente vê entre as mulheres com menos educação, com fundamental incompleto, quando elas estão grávidas, elas têm mais visitas pré-natal, né, visita de acompanhamento durante a gravidez, né? Aumentam também junto com quando esses gastos aumentam. E não só isso, né, a saúde das crianças que nascem também é afetada positivamente, né? A medida que eu uso no paper o peso das crianças. É uma medida comum, né, na área de saúde pública, na economia da saúde, é isso. Tem uma definição médica do que é um bebê nascer com peso baixo, né, uma definição clínica, né, que é abaixo de 2,5 kg, e faço a porcentagem, né, de bebês que nascem com menos de 2,5 kg cai quando você vê os estados gastando mais em saúde, certo? Que faz sentido. Né? Legal. E é interessante, Tomás, que você consegue traçar um efeito causal disso, né? Além de, para os ouvintes que talvez não entendam tanto dessa parte, ele não só vê correlação entre essas duas coisas, tipo, não só ele observa essa mudança de urna de papel para urna eletrônica e essa mudança nas políticas, como ele consegue traçar um efeito causal desse evento sobre esse resultado, certo, Tomás? Como é que funciona isso no seu artigo? Isso. Então, essa é a questão, é a parte importante que eu estava me explicando assim, o que são os resultados, né? Tem a questão um pouco, né, como eu cheguei nessa conclusão, né? E acho que essa questão é importante, essa questão da correlação versus o causal, né? O ouvinte pode ter ouvido tudo que eu falei, mas tudo faz sentido, né? Se os votos mais pobres estão sendo contados, o governo vai gastar numa coisa que eles querem que beneficia os pobres e fala, E óbvio que, né, se está se gastando mais em saúde, o serviço de saúde vai melhorar e a saúde das pessoas vai melhorar, certo? E, de um certo modo, essas coisas é meio intuitivo. A dificuldade da ciência social, na economia política, na economia, na ciência política, é traçar essa causalidade, né? Falar assim, a mudança do cédula do papel para urna eletrônica causou mais gasto em saúde, né? E causou mais saúde até, né, para uma parcela da população. E daí, para sentir, o que eu uso esse paper é um pouco uma série de experimentos naturais, né? E para justamente lidar com essa questão do correlação versus o causal. Assim, o que gera oportunidade mesmo para fazer que gera esse experimento natural que eu pude usar é que
Em 1998, na eleição, né, para presidente, governador, deputado estadual, etc., em 1998, o Brasil tinha, o TSE, tinha uma quantidade limitada de urnas eletrônicas, e eles falaram, sai distribuindo das cidades para os municípios maiores, para os menores, e uma hora vai acabar, né, as urnas. Então, o que aconteceu na prática foi assim, todo município que tinha mais de 4.500 eleitores usaram urna eletrônica, todos os municípios que tinham menos de 4.500 eleitores usaram cédula de papel ainda, certo? Então, isso cria um experimento natural, que a gente chama, né, regressão, descontinuidade e regressão, né, o regression discontinuity, que é, como tem vários municípios que têm, entendeu, 4.500, 4.520, 4.527, 4.600 alguma coisa, certo? Tem vários municípios que têm um pouquinho mais de 4.500 eleitores, e eles vão usar a urna eletrônica. Tem vários municípios que têm um pouquinho menos de 4.500 eleitores, que vão usar a cédula de papel. E a gente pode comparar, né, qual é a média, né, de votos brancos e nulos em cada um desses municípios, um pouco acima, um pouco abaixo. E a lógica é que não deveria ser muito diferente, porque eles são parecidos, né? Tipo, né? Se você, digamos, olhar na relação entre número de eleitores e porcentagem de votos brancos e nulos, você nunca ia imaginar que ele ia pular exatamente no 4.500, a não ser que alguma coisa está sendo, né, alocada, né? E volta um pouco que você falou, ele emula um pouco o experimento aleatório, certo? Como assim, a gente vai colocar, dar para um grupo, não dá para o outro, só que aqui não, usaram esse cut-off. Então a gente usa uma técnica estatística, justamente para usar isso para tirar essa causalidade, certo? No 4.500. E para estudar as partes do gasto em saúde, gasto e as visitas pré-natais e a quantidade de crianças que nascem com peso, né, com peso baixo, precisa ter uma complicação um pouco, que é essa descontinuidade como as urnas estão sendo alocadas entre municípios, só que isso está acontecendo em 1998, onde as eleições são para, né, estaduais ou federais. Então, certo, não adianta comparar o gasto de saúde do município acima ou abaixo do 4.500, porque, né, o prefeito foi eleito em 96, então o prefeito não foi, né, afetado por essa mudança. A gente tem que olhar como isso está afetando o governo estadual. Daí, um pouco o experimento natural que eu uso a intuição um pouco assim, pensa em 2 estados, assim, né? Tipo assim, um é São Paulo, onde assim, acho que quase 80% da população, 70%, 80% da população moram em municípios que têm mais de 4.500 eleitores, certo? Esse, né, entre 94 e 98, 80% das pessoas, dos eleitores paulistas, vão deixar de usar a cédula de papel para usar a urna eletrônica, e daí entre 98 e 2002, né? 2002 é quando todo mundo começa a usar a urna eletrônica, os outros 20% ganham, né, vão mudar de cédula para urna eletrônica. Você pode comparar isso, por exemplo, com o Acre, onde só 20% da população mora nesses municípios com mais de 4.500, porque tem muito mais município pequeno no Acre. Daí, ao longo do tempo, né, a trajetória da introdução da urna eletrônica é bem diferente, certo? Em 94, 98, só 20% dos eleitores do Acre vão mudar de cédula urna, e daí de 98 para 2002, que, né, 80% dos eleitores do Acre vão ver essa mudança. Não, de certo modo, o que a gente procura nos dados é se os gastos de saúde e os efeitos dos gastos de saúde seguem essa mesma trajetória, certo? Eles crescem bastante primeiro em São Paulo e depois... entendeu? A gente vê um crescimento grande em gasto de saúde feito pelos políticos que se elegeram em 98 em São Paulo e depois pelos políticos eleitos em 2002 no Acre. Né? Essa ideia aqui, né? Tem coisa. Os detalhes gostam de ficar técnicos, exatamente, como isso funciona, mas a lógica é essa, que meio que por um acaso o TSE fez a introdução da urna eletrônica ao longo do tempo, através de estados, ter uma trajetória que é muito peculiar, assim, certo? Alguns estados vão, né, receber um monte antes, outros estados vão receber um pouco depois. Então a ideia é você falar assim, essa trajetória é procurar olhar nos dados de saúde e ver, os dados de saúde estão seguindo essa trajetória super peculiar, né, que segue a lógica da introdução da urna eletrônica. E quando a gente acha que vê que está seguindo essa trajetória peculiar, daí que a gente fala assim, não, isso realmente tem que... Então, a gente se sente confiança a gente falando, existe uma causalidade aqui, certo? Entre a urna eletrônica para o gasto em saúde, certo? Não é só uma correlação, certo? Entre o que está acontecendo. Né? Bom, Tomás, agora falando sobre seu artigo Policy Deliberation and Voters Persuasion, Experimental
Evidence from an Election in the Philippines, você analisa através de um experimento aleatório o efeito causal sobre o comportamento dos eleitores de uma certa prática de campanha eleitoral. Queria que você explicasse para a gente, para os ouvintes, como funciona a campanha. Aqui no artigo você diz Town Hall, e de onde veio o interesse em estudar essa prática de campanha especificamente? Então, o que está nesse artigo, a gente estava cooperando com alguns partidos nas Filipinas, certo? Eles fazem as campanhas deles, certo? E a gente fez uma parceria para falar assim, se vocês fizessem uma campanha de um jeito diferente, né? Tipo, normalmente o que é uma campanha para esses partidos específicos a gente pega alguém numa moto, numa bicicleta, eles ficam andando de um lado ou outro para a rua com uma bandeira, ou né, o carro de som mandando mensagem, esse tipo de coisa. E o que a gente fala assim, se trocasse disso, porque a gente chama desse, né, o Town Hall Meeting, que é os representantes do partido convidam pessoas do bairro e daí tem uma conversa sobre as políticas que eles defendem. E o que é importante para a gente aqui nesse tratamento é que existe uma deliberação, assim, não é só os representantes do partido falam, sentam em vocês e ouçam nossas propostas. Assim, a gente vai falar nossas propostas, vocês vão falar com a gente de volta, etc. Isso é um pouco a expressão do que é. A sua pergunta, acho que imagino que seja a pergunta dos ouvintes, mas por que focar nesse tipo, né? A ideia que a gente tem por trás, que eu, meus coautores estavam pensando muito, é essa questão que a gente chama na economia política entre os partidos e as plataformas e as propagandas das mensagens dos partidos serem o que a gente chama de programática e não programática, certo? Então, em muitos países mais pobres do mundo, acho que, quem sabe, o Brasil não é tão caso, se bem que tem bastante, né, um pouco essa questão, acho que eu vou voltar nisso, essa questão que os partidos falam muito pouco sobre propostas específicas, certo? Principalmente, digamos, na Índia e no sul da Ásia, na África, em outros países asiáticos, como no caso das Filipinas também, existe o que a gente fala, existe muitos eventos políticos onde não se discute muito proposta, não se discute programa, certo? Tipo, tem um clima meio de festa, existe uma distribuição de alguma coisa, assim, eu vou dar camiseta, eu vou dar boné, eu vou dar calendário, às vezes se dá comida. Nas Filipinas, não que tanto nos partidos que a gente estava cooperando, às vezes é como se dá dinheiro mesmo. Fala assim, tô te dando esse dinheiro para você votar em mim, certo? E tem, que é o vote buy mesmo, direto. E tem um artigo antes, né, um dos meus coautores, o Leonard Wanchicon, que é no Benin também estudando esse tipo de coisa. Então, assim, o que existe, o que é uma questão grande e super importante, assim, que é uma coisa que a gente realmente, enquanto economista político, a gente quer entender, é como um sistema que é focado as plataformas dos políticos é focado nessa coisa não programática, assim, certo? Né? Ela muda para um sistema que é programático, certo? Obviamente, o nosso artigo não vai responder essa pergunta, vai dar uma contribuição, né, específica para começar a entender como isso funciona. Mas tem essa questão, assim, como você, né, você sai de um sistema político que é sobre, o candidato é melhor, sem explicar muito porquê, e tem esse clima de festa, né, tipo, ao comício vai ter um show de um artista, vou dar camiseta para todo mundo, vou dar boné para todo mundo, e vamos embora para casa, e vota em mim, por uma coisa disso, né, tu tem essa a questão. E tem outra questão que o que um pouco influenciou, parte desse artigo teve uns resultados no artigo anterior com o Leonard Wanchicon e outros trabalhos que o Leonard Wanchicon fez, onde eu não sou também o coautor, no Benin, né, no oeste da África, que era focando nisso, né, de fazer esses tipos de town hall meetings que funcionaram bem lá e né, ver se funcionaria também nas Filipinas, certo? Em um ambiente que é bem diferente. E tem uma outra questão que eu acho particularmente interessante, quando, principalmente, você observa campanha política aqui nos Estados Unidos, existem essas coisas que funcionam como um pouco um town hall meeting. Por exemplo, o Joe Biden, durante a campanha dele, ele vai até uma cidade no interior da Pensilvânia, certo? E falam lá os seus 20 minutos e abre para a população fazer pergunta para ele, né? Fala pergunta para ele. Se você pensar do ponto de vista, assim, por que o Joe Biden está deixando as pessoas fazer pergunta, não é muito óbvio,
né? Porque faz sentido. Se você pensar realisticamente, você acha que algum eleitor que está lá vai mudar a opinião do Joe Biden em alguma coisa? Tipo, você acha que assim, uma vez que ele virar presidente, ele vai lembrar, não, mas lá no interior da Pensilvânia, o fulano me contou, então quero fazer assim. Não, certo? Tipo, ele tem as visões dele, a política que ele vai querer seguir, ele vai, né, a equipe dele vai, né, não é muito claro por que campanhas políticas, né, existe esse coisa, certo? Mas eu acho que, sei lá, tem uma psicologia, tem alguma coisa por trás disso que as pessoas gostam disso, né? Seja porque o candidato se mostra aberto a ouvir o que elas têm a dizer, ou quem sabe elas acham que, quem sabe, assim, se o candidato ouvisse o que está acontecendo na minha vida, ele vai mudar de ideia, vai aprender alguma coisa, certo? Tem um pouco assim essa questão por que esse formato onde o eleitor fala para o político, fala para os membros do partido que eles pensam, porque isso tem um efeito, né? Então a gente está também um pouco tentando estudar isso, né? Essa questão. Sim, porque imagino que se fosse só ouvir a demanda, os partidos contratam pesquisas, assim, né, para saber o que o público tá demandando, né? Mas esse momento que ele está junto com o eleitorado deve trazer algum sentimento maior de comunhão, alguma coisa assim, né? Na verdade, Luana, você fala melhor do que eu falei até. É isso, tipo assim, é isso. Acho que eu falei, o Joe Biden não vai mudar de ideia pelo que falou, mas não só isso, assim, se o Joe Biden quer saber o que as pessoas pensam, ele vai contratar um instituto de pesquisa, porque ele tem uma campanha com milhões de pessoas, e depois ele é o presidente dos Estados Unidos, certo? Sim. Então realmente tem que ser isso, ou uma coisa psicológica, assim, cria uma comunhão entre as pessoas, isso. Ou também, quem sabe, acho que o político sinaliza alguma coisa, assim, né? Tipo assim, olha, eu estou disposto a vir aqui e responder a pergunta de você, não vou só falar o preparado, assim, né? Então, sempre tem essas coisas, assim, né? Sei lá, em campanha política sempre tem essas coisas que marcam, que são quando alguém faz uma pergunta que ele não sabe, né? Eu lembro, quando eu era jovem, eu lembro que candidato a prefeito no Brasil que não sabia quanto era a passagem de ônibus, entendeu? Tipo assim, como é que você vai me cuidar da minha? Você não sabe quanto custa o saco de arroz? Tipo assim, se esse é o meu problema, o preço da passagem de ônibus, o saco de arroz, e você nem sabe isso, como é que você vai cuidar me ajudar a melhorar a minha vida? Sabe? Mas é o tipo de coisa assim, se o homem só... Se o candidato ou a candidata só aparece e fala o discurso preparado, você nunca vai perceber isso, né? Quem sabe isso, sinaliza essa abertura de, não, eu estou aberto a qualquer pergunta, né? Acho que você, né, você extrai alguma informação sobre o candidato ali, né, sobre isso. Mas acho que um pouco isso também, essa coisa da comunhão. As pessoas querem se sentir ouvidas, sentir que estão participando do processo, certo? Sim. Então, vamos seguir para o seu último artigo aqui que a gente quer conversar com você um pouco. O seu mais recente, 2020, junto com a autoria com Sanz, Ranking Effects in Bargain Evidence from Government Formation. Desculpa, gente, pelo meu inglês. Não, tá ótimo. Mas, enfim, eu achei interessante que você está discutindo um pouco sobre a construção de governo em sistemas parlamentaristas, mas que, ao mesmo tempo, eu achei curioso que o sistema de eleição, a regra eleitoral, na Espanha, pelo menos, é proporcional, mas aí quando eles montam um governo, a regra vai ser maioria, né? Você pode explicar um pouco mais no seu artigo como vocês veem a barganha que os partidos que têm mais votos conseguem para a formação de governo, para apontar quem vai ser o primeiro-ministro, ou em algumas partes do seu artigo também vocês usaram como dados também de municípios, né? Então, no caso, seria eleger o prefeito, apontar o prefeito. Você pode falar um pouco mais desse artigo para a gente? Sim, esse artigo ele é sobre, o artigo especificamente ele é sobre sistemas parlamentares, né? Você elege uma legislatura, a legislatura elege o executivo, né? Tipo assim, Reino Unido, Canadá, quase a maioria dos países, Índia, a maioria dos países europeus, né? Tipo, não tem, você não vota no primeiro-ministro, né? Você vota para a legislatura decide quem é o primeiro-ministro. Quem sabe o mais próximo assim, da realidade brasileira aqui seria o presidente da Câmara, certo? Né? A gente elege os deputados decidem que é o Rodrigo Maia, que é o Arthur Lira, né? Eles votaram entre si, então seria uma eleição desse tipo. O que a gente está estudando é
o ponto inicial é, quando você olha assim para dados de país, a gente pega todos os países europeus, né, que estudam, que tem esse sistema parlamentar, e fala, sistematicamente, a gente vê o partido que recebeu a maior quantidade de votos e elegeu a maior quantidade de deputados, é o que costuma, né, é bem mais comum eles, né, o primeiro-ministro ser desse partido do que dos outros, né? Então, um exemplo concreto teve uma eleição na Inglaterra, o Partido Conservador no Reino Unido, o Partido Conservador recebeu a maior quantidade de votos e o primeiro-ministro é do Partido Conservador, certo? Então você fala, pô, faz sentido. Mas uma hora você começa a olhar para os dados e fala, às vezes não é tão óbvio que faz tanto sentido. Quer dizer assim, se um partido tem 41% dos votos e dos deputados, o outro tem 40% dos votos dos deputados, e um terceiro partido tem 20% dos votos deputados, você pensa, tá, tem 3 partidos, um tem 40 mais um pouquinho, outro tem um pouquinho menos de 40, certo? E o outro tem quase 20, né? Nas minhas proporções que eu falei, estava somando 101 e não 100%, mas tudo bem. Você pensa, por que é óbvio que o partido que tem esse 1% a mais de deputado, né, 1% a mais de voto, ele vai ter o poder de, né, decidir quem tem mais habilidade de decidir quem vai ser o primeiro-ministro do que o outro, certo? Não é uma coisa muito clara, certo? Vocês pensaram, volta aquela lógica, igual a lógica do município com 40.501 não ser muito diferente do município com 4.499, né? E o que a gente volta é isso, que existe alguma coisa aí que as pessoas focam no ranking mesmo, né? Na ordem, né? Tipo assim, você é o mais votado, então você tem mais chance, né, de eleger. Então, para realmente isolar essa questão do ranking, a gente vai nessas cidades da Espanha, então, cada municípiozinho da Espanha elege um prefeito de um jeito parlamentar, né? O eleitorado do município espanhol elege os vereadores deles, e os vereadores deles decidem quem vai ser o prefeito, certo? Então, os vereadores, né, decidem o primeiro-ministro da cidade, né? Não tem voto direto para o prefeito. E como tem várias cidades na Espanha, milhares de municípios, e vários deles são pequenos, a gente pode focar no caso onde, assim, 2 partidos quase empatam. Então, digamos assim, tem uma eleição, de novo, um partido ganha 41% dos votos, outro ganha 40% dos votos e o outro ganha 19% dos votos. Essa cidade, digamos, tem 9, né, vereadores. Então, o que vai acontecer? Na prática, quando você roda tudo aí pela fórmula do sistema proporcional, um partido tem 4 vereadores, outro partido tem 4 vereadores também, certo? Porque aquele 1% não fez muita diferença, e o outro partido vai ter 1 vereador. Você pensa, em princípio, os 2 partidos que têm 4 vereadores, eles têm chances iguais, né, de decidir quem vai ser o prefeito, certo? Afinal, eles têm o mesmo poder de barganha, né, que é o 4, né? Na prática, não. O partido que conseguiu seus 4 vereadores com 41% dos votos, eles têm muito, assim, uma possibilidade muito maior, né, em termos, né, de percentuais, de decidir quem é o prefeito da cidade do que o que tem 40%. E o ponto é que, em princípio, não faz sentido, certo? É uma barganha entre 3 partidos, né? 2 têm a mesma quantidade de vereadores, um tem um pouquinho menos, certo? Tanto faz, né? Se eu conseguir meus 4 vereadores com um pouquinho menos de votos do que você conseguiu seus 4 vereadores. Essa é a ideia. E o que a gente foca nisso é isso, que é uma questão dessa questão de o ranking está sempre, né, fazendo diferença. E tem uma literatura aqui, né, eu tenho outros textos do assunto e várias outras pessoas têm isso, que na política parece que as pessoas focam muito nisso, nessa questão do ranking, assim, o fato da pessoa ter sido que recebeu a maior quantidade de votos dá uma ajuda, né, para ela que é meio desproporcional do que você está sendo alocado, né. Quando eu comecei a ler, eu tinha esquecido a questão de, na Espanha, ainda ser proporcional o voto para eleger os deputados, né? Eu estava pensando no sistema inglês, que é majoritário, né? Sistema para explicar para os ouvintes, né? Sim. Só um é eleito em cada distrito. É diferente daqui do Brasil, que são todos proporcionais. É como os nossos prefeitos são eleitos aqui, por exemplo, em cidades pequenas. E aí, no seu artigo, eu pensei, então talvez seja uma regra informal para corrigir a desproporcionalidade gerada pela essa regra eleitoral, né? Porque muitas vezes os partidos na Inglaterra é sempre um clássico, assim, né? Você pode ter muitos votos, mas como ele está espalhado por diferentes distritos, você nem sempre consegue eleger o número de deputados que você conseguiria em outra regra, né?
eleitoral. E aí, no seu artigo, eu fiquei pensando muito nisso, né? Talvez, mesmo... Isso aqui, no caso, na Espanha, a regra simples, da maioria simples, está sendo usada dentro já dos parlamentos, né, municipais, para eleger, e aí essa forma, talvez, de ter, mesmo que seja pequena diferença, mas é um partido que recebeu mais votos, então está reforçando a mais proporcional, né, a quantidade de votos grossa que o partido teve, mesmo se o número de cadeiras no final foi igual, né? Porque outra questão também na discussão de formação de gabinetes é sempre pensado as cadeiras, né? E o que você traz é de fato discutir, são só as cadeiras mesmo? Os votos ainda conseguem fazer pressão no momento de formar um governo, né? Exatamente. Acho que o parte assim, que pensa assim, por que é interessante estudar isso que está estudando, é que eu acho que ele comunica com essas coisas que você falou. Quando, né, um país, um município, um estado escolhe as suas regras eleitorais, suas regras de governo, né? Tipo, quer ser presidencial, quer ser parlamentar, quer ser majoritário, quer ser proporcional, etc. Acho que tem dois aspectos. Um é esse aspecto de proporcionalidade versus pluralidade, né? Ser o mais votado, certo? O exemplo que você falou, na Espanha eles falam assim, a gente quer ter um sistema proporcional. Se um partido vai de 20% para 30% dos votos, eles têm que ganhar de 20% a 30% mais cadeiras. No Reino Unido, na Inglaterra, eles falam não, né? Tipo, a gente vai ser que nem os Estados Unidos, Canadá, Índia, né? A gente vai dividir o país em vários, né, distritos e o mais votado daquele distrito vai ser eleito, certo? Então, em princípio, né, você pode ter a maioria do parlamento sem ter a maioria dos votos, etc. Né? Questão do proporcional. O que a gente acha interessante um pouco isso é essa norma, essa regra de falar assim, não, o partido mais votado, a gente quer que ele sempre escolha quem vai ser quem vai ter o prefeito, vai ter o primeiro-ministro, ele quebra o proporcional, certo? Você pensa assim, a Espanha decidiu, não, que eu quero ter um sistema proporcional, só que na prática, o partido que recebeu a maior quantidade de votos, mesmo que seja 30%, 40%, eles têm uma vantagem, certo? Você pensar do ponto de vista histórico, essa diferença entre o sistema de pluralidade ou majoritário tipo assim, vai dar o poder político de uma maneira descontínua, né? O mais votado leva tudo, certo? E o proporcional não, vai ser proporcional, mas quando você cria esse sistema, né, essa regrinha, essa norma o partido mais votado tem uma vantagem, né, na barganha de quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o prefeito, você criou um sistema meio, né, majoritário, né, dentro do proporcional. Volta a ser proporcional, né? Tipo... E outra coisa que a gente acha que esse nosso estado tem um pouco isso, é que os eleitores, a população, os políticos até, eles confundem bastante essa questão do que é uma pluralidade e o que é uma maioridade, o que é um majoritário, certo? Existe uma diferença entre falar o que a maioria dos eleitores, né, mais de 50% dos eleitores quis, e quem foi o partido mais votado, certo? Né? Eu, pessoalmente, acho que na língua inglesa devia unificar as traduções, porque tem a mesma regra que eles usam, sei lá, 5 termos para plurality, first past the post, eu sempre me confundo. Então, em inglês tem o termo plurality, né, a pluralidade, e o majority, a maioridade, né, o majoritário, maior, né, a maioria, né, mais de 50%, e a pluralidade é o mais votado, né, você pode ser o mais votado com 30% dos votos, por exemplo. E o que eu acho que existe muito essa confusão, a gente, no artigo a gente discute meio, assim, não tanto com dados, mas em estudos de casos, assim, bem específicos, bem brevemente, tem vários casos assim. Por exemplo, como, por exemplo, o Donald Trump virou candidato do Partido Republicano em 2016, certo? Teve as primárias, né, para eleger ele não ganhou a maioria dos votos, não foi que mais de 50%, se você for voltar e olhar estado por estado, quase nenhum lugar mais da metade dos eleitores das primárias republicanas votaram nele. Ele recebeu a pluralidade, certo? Entendeu? Mas daí quando você vê as pessoas discutindo, parece que existe essa confusão, assim, não, mas a maioria escolheu, não, a maioria não escolheu ele, certo?
um pouco a maioria dos eleitores republicanos não escolheu ele. E quando você lê as regras do que é o Partido Republicano, assim, como é que a gente vai escolher quem vai ser o nosso candidato? As primárias elegem os delegados lá da comissão e os delegados da comissão votam, né, em quem é o candidato. É um sistema feito para construir uma maioria, certo? A maioria dos delegados decide, certo? Só que como uma pluralidade dos delegados eram os que gostavam do Trump, cria-se uma expectativa que não, tem que ser ele porque ele ganhou, mas de certo modo ele não é óbvio que ele ganhou, dado quais são as regras, certo? E tem várias outras coisas que a gente, no artigo a gente acha vários casos disso. Tem um que é o do próprio um dos primeiros ministros da Espanha, que ele começa a falar numa frase assim, não, a gente tem que... eu tenho que ser o primeiro-ministro porque o meu partido ganhou 40% dos votos, então a maioria dos espanhóis querem. Falava, não é certo? Você ganhou 40%, que é mais do que os outros, mas não... E tem uma frase que, infelizmente, estou esquecendo, mas na mesma frase ele vai confundindo pluralidade com maioria com pluralidade, porque é um conceito que não é muito claro, assim, né? Assim, é claro quando você para pensar, mas tem uma psicologia que é confusa isso, né? Eu pessoalmente acho que o termo pluralidade é meio confuso, assim, em português frequentemente eu vejo maioria simples, maioria relativa, que eu acho que é mais fácil, assim. Pluralidade, na minha cabeça, me remete a proporcional, mas não é proporcional, assim. Eu acho que em português eu dificilmente vejo esse termo pluralidade. Eu vejo mais em artigos em inglês, assim, e First Past the Post, também é a mesma regra, né? Tem vários nomes. Eu acho que o termo é confuso, assim, mas acho que cria uma confusão, acho que... E no artigo a gente cita um trabalho de dois economistas, a Amartya Sen e o Eric Messing, dois economistas que ganharam o prêmio Nobel, que eles falam isso, que existe em inglês o majority plurality confusion, né? Que as pessoas que confundem isso, assim, o que é... Quando você tem mais de 2 candidatos, ser o mais votado não necessariamente quer dizer que mais de 50 pessoas gostam de você, certo? E quem sabe no resto por exemplo, num lugar, nos países ex-colônias inglesas, né, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Índia, existe mais essa confusão até por não existir o segundo turno, certo? Acho que no Brasil a gente tem um sistema que é claro, falar assim, não, né, tirando nas cidades que são menores, né, assim, não, é o mais votado, né, mesma coisa, sei lá, os senadores no Brasil, certo? Eles não receberam, né, o voto da maioria necessariamente, eles só foram os mais votados, certo? Eu acho que tem um pouco essa... parte do artigo quer dizer um pouco isso, essa confusão que as pessoas falam um pouco entre, né? E é exatamente isso, assim, sistemas, você pensar no papel, a regra política tanto eleitoral como formar o governo da Espanha foi desenhada para ser proporcional, no sentido de, né, quanto mais voto o partido recebe, mais vereadores vão eleger e mais chance eles têm de controlar o governo, e ser majoritária, certo? Quando os vereadores sentarem para decidir quem é o prefeito, precisa de uma maioria, mais de 50% deles precisam estar de acordo. Só que daí, quando essa norma, esse efeito que a gente acha acontece, ele meio que quebra isso, certo? Ele fala assim, não, um partido que ganhou 40% dos votos, mas é o mais votado, ele tem um poder meio desproporcional, certo? Então você voltou para essa coisa de pluralitária, de maioria simples, quando era para ser uma maioria, né, real, de mais de 50%. Né? Sim. Isso pode gerar, assim, falando como leigo, porque eu não estudo política, sou de economia, mas me parece que pode gerar umas distorções um pouco fortes se você tiver em um cenário com extremismo, por exemplo, né? Porque se você tiver uma distribuição de votos em que 40, 30 e 30, por exemplo, o de 40 ganhou por pluralidade, certo? Mas se ele for um candidato extremista, por exemplo, pode ser que os outros 60% da população odeiem muito esse candidato. E aí você pode ter um candidato que talvez vença, né, com uma rejeição muito grande. Esse é o problema do distrito, assim, né, da maioria simples. Pois é. Esse é o problema. Inclusive, no artigo a gente acha uns estudos de caso que são que assim, tipo o seu exemplo, assim, um partido de direita, né, lá, ganhou 40% dos votos. Um partido de esquerda ganhou 39% e o outro, o partido de esquerda ganhou 21%. Então, nesse meu exemplo, na verdade, 60% das pessoas votaram para um dos partidos da esquerda lá, certo? Que nesse exemplo é o PSOE e a Esquerda Unida.
E daí só tem esse outro cara, o partido mais votado foi o partido da direita, o PP, né? Que é o partido que descende lá do Franco até. E daí a gente acha casos, e a gente foi procurar no jornal, e daí a gente vê nos dados, não, mesmo assim o partido de direita é quem leva o prefeito. Fala assim, mas numa cidade que 60% das pessoas votaram para a esquerda, por que a direita tá com a coisa? Pois é. Daí a gente vai até no jornal e procura casos, né, de cidades como essa, e às vezes tem o líder do partido de esquerda que foi menos votado lá falando assim, não, realmente me incomoda muito ter um governo de direita aqui na nossa cidade, mas a gente tem que respeitar o que o povo decidiu, certo? Daí você pensa, daí você olha no caso específico, o que o povo decidiu, não é a maioria, certo? E dois, nesses exemplos, às vezes são, tipo, sei lá, num caso que a gente estuda, são tipo 25 votos numa cidade de uma cidade de, sei lá, 10 mil eleitores, certo? Tipo, uma diferença ínfima de votos que fez ser considerado mais votado, mas de certo modo isso, né, percola pela política e fala, não, o mais votado ganhou, ele merece ser o prefeito, então tem que respeitar isso. Sim, e eu te pergunto, nesse caso, poderia ser feita uma coalizão, né, porque sim, mesmo que o prefeito seja eleito, num caso desse, seja de direita, ele não vai ter maioria no parlamento dele, assim, municipal, né, vai ser um pouco difícil alguns trâmites, né, e aí eu achei esse caso na Espanha bem curioso, né? Porque é isso, a eleição é proporcional, mas a indicação do prefeito, ela não é proporcional, ela é feita por maioria simples como qualquer lugar, mas aí reforça a proporcional de novo quando está indicando o prefeito. Acho que exatamente o que você falou, Luana. Poderia... acho que assim, digamos assim, que no momento que estavam escrevendo a Constituição nova da Espanha em 70 e tanto lá, se alguém tivesse falado, vai acontecer isso que eu acabei de contar, né? A maioria esquerda vai, mas daí como o outro vai ser mais votado, eles vão falar, não, lê a regra. A regra é, uma vez que eles estão eleitos, os vereadores, é a maioria, então é só os dois partidos esquerdos fazerem uma coalizão que está resolvido. Então não vai acontecer isso. Porque na prática aconteceu, o que é inesperado, certo? Assim, até a gente ver os dados, eu também esperaria o contrário, certo? E daí você pode, não necessariamente se pode, mas você pode pelo menos começar a pensar em outras, como isso afeta em várias barganhas. Pode pensar na Câmara dos Deputados do Brasil, você pensa assim, se tem um partido grande de direita, certo? E vários partidos pequenos de esquerda, mas quando você soma todos eles dão a mais da metade, certo? Assim, eles vão fazer uma coalizão e vão decidir quem é o presidente da Câmara, vão decidir que lei passa. Só que na prática não funciona tão bem assim, certo? Uma vez que você é um partido grande, você tem uma chance de empurrar, né? É mais fácil você colocar, né, o presidente da Câmara aqui do seu partido, e que daí ele controla a agenda, etc. Tem... Fala isso que manter essa questão de proporcionalidade numa legislatura não é tão fácil, certo? Esse artigo abre questões para a gente continuar debatendo por que isso continua acontecendo, como, porque talvez olhando mais a fundo, assim, porque as colisões não foram feitas, o que estava em disputa, né? Talvez por que os partidos de esquerda, talvez eles não se biquem, ou talvez tem algumas pautas em comuns com outro partido que seja melhor apoiar para formar o gabinete, né? Sim, que não conseguem ser tão acessíveis assim na pesquisa quant, né? Não sei. Tem uma questão assim, uma questão grande assim né, em eleições essa questão de maiorias divididas, certo? Você pensa o que você, Luana, falou, né, no caso da Inglaterra, tipo, se digamos que a maioria dos eleitores num país são digamos, de esquerda, né, mas eles dividem o voto entre dois partidos, eles, sei lá, 60%, mas eles dividem 30-30 cada, vem um partido de direita com 40% e elege, né, a pessoa e de certo modo é uma falha, né, entre aspas aqui do sistema político, porque, né, falha. Tem vários jeitos que, né, as regras eleitorais são feitas para lidar ainda que parcialmente com isso. No Brasil, o que a gente faz é o segundo turno, certo? Tipo, bom, no exemplo aqui, fala, mas peraí, se tivesse um segundo turno, daí, né, ia subir um partido de esquerda, um de direita, e os 60% possivelmente. Só que mesmo assim,
acho que existe a percepção que não funciona tão bem isso, certo? Por exemplo, às vezes você, digamos, as pessoas que não gostam do Bolsonaro falam, você tem que ter uma frente ampla contra o Bolsonaro agora. Pode falar, mas por que precisa ter agora, certo? Seja lá quem chegar no segundo turno com o Bolsonaro, assumindo que o Bolsonaro vai para o segundo turno também, as pessoas que gostam dessa, né? Mas você vê que não, o sistema não funciona tão claramente assim, certo? Existe essa preocupação, não pode quebrar maiorias, se tiver múltiplos partidos, vai roubar um do outro, né? E não tem nenhum sistema eleitoral que é perfeito, né? Que vai garantir, que garante que o candidato que ganharia toda eleição, se fosse 1 contra 1, né? Com certeza vai ser eleito, certo? É possível sempre que, né? Sim. Mesmo, né? O candidato que acabe ganhando teria perdido, né? A corrida de 2 candidatos, né? 1 contra 1, né? De outros. Né? Então, parte dessa agenda de pesquisa é pensar nisso, né? Como você desenha regras eleitorais para, né, cuidar desse tipo de coisa, certo? É isso, então. Thomas, muito obrigada. Essa discussão foi ótima. Gostei muito de trocar ideia com você e com o João hoje. Obrigada pela participação. O meu prazer é falar com vocês dois, né, João, Luana. Também gostei bastante. Obrigadão, Tomás. Muito Obrigado. bom conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. Espero que os ouvintes também tenham gostado e espero que mais pessoas se interessem por essa área, né? Tanto pela ciência política, pela economia política, pela essa conjunção das coisas, que é uma área muito interessante, assim, e pensar que, né, para pensar na política econômica, você precisa pensar no processo político, para pensar no que acontece na política, você tem que pensar no que está acontecendo no lado econômico também. Muito obrigado. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou na sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @EDIPodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos. What it can do